Louvado seja Deus, porque Ele merece.
tarde, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui nesta tarde característica de outono, iniciando mais um programa Conversa Teológica. E estamos no 6º capítulo do nosso tema Escatologia hoje. Nós estamos transmitindo diretamente do auditório Irma Estevanato, da Capela Irma Estevanato, na Igreja O Brasil para Cristo no Mandaqui, que fica a Avenida Ultramarino 616. Igreja que é dirigida pelo pastor Joel Estevanato e a sua esposa, a irmã Leonor. Aliás, o pastor Joel Estevanato está em viagem pela obra, está na cidade de Jacksonville, nos Estados Unidos, onde foi inaugurar mais uma igreja sede Estados Unidos para Cristo. É um privilégio poder dizer isso, porque é mais um serviço que procuramos prestar ao Senhor Jesus, divulgando o Evangelho onde possamos fazê-lo. Estamos na nossa conversa teológica, no nosso tema escatológico, para tratar mais uma vez de um assunto estrutural da escatologia. E para fazermos isso, nós vamos agora orar ao Senhor, pedir a Ele que nos oriente, que nos ajude, que nos ensine, para que possamos transmitir adequadamente aquilo que nós temos aprendido na Sua palavra. Não é o homem quem deve falar, nós não pretendemos ser a única voz correta a respeito desse assunto ou de qualquer outro, mas pedimos ao Espírito Santo que nos oriente a dar uma posição que traga debate, que traga curiosidade, que traga algum ensinamento para aquele que está participando conosco. Vamos orar agora, vamos pedir essa orientação ao Senhor. Espírito Santo de Deus, estamos aqui, Senhor, na total dependência de Ti. Pedimos, Espírito Santo, que em nome do Senhor Jesus, as nossas palavras sejam dirigidas por Ti, que a nossa mente, Senhor, capte a Tua orientação, seja dócil, Senhor, no Teu mover, para que dentro das Escrituras, sobre ela e em nenhuma outra base, nós possamos, Senhor, transmitir algo que traga luz, que traga revelação às pessoas que estão compartilhando conosco desse momento. Abençoa nossas vidas, Senhor. Entra com providência em nossos lares. Eu te peço, se alguém nesse momento está precisando de socorro para si próprio, para um filho, Senhor, quem sabe, que esteja, Senhor, numa situação de enfermidade, para este lar, Senhor, que precisa da Tua mão, do Teu milagre, que ele se faça agora, e eu creio nisto, Senhor, creio na Tua intervenção. É por isso que estamos orando e é por isso que somos agradecidos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Então nós estamos com o nosso tema escatologia, hoje para tratar agora das bases da discussão escatológica. Tenho assistido a alguns programas, muitas filmagens, muitas postagens em rede social, e tem sido muito comum encontrar programação com base nas Escrituras e tem sido também muito comum encontrar explanações sem a base das Escrituras. E se nós vamos conversar sobre escatologia, nós precisamos saber, afinal, qual é a base dessa matéria, qual é a sustentação que a escatologia tem para quem está falando dela. Este termo escatologia, ele surgiu em função de um estudo das Escrituras. A escatologia é um assunto proeminente no meio cristão e não é em outros meios. São cristãos que compõem a maioria do debate escatológico. São cristãos que são questionados quanto aos posicionamentos escatológicos. São procurados para responder a perguntas sobre aquela que seria a última geração nesta terra. Então, é justo, é lícito, é plenamente normal
que se a posição que está se estabelecendo, está se procurando, é uma posição cristã, então essa posição deve ser encontrada dentro das Escrituras. Eu me lembro, e eu tenho até uma imagem que eu trouxe que me traz saudade, da minha Bíblia aberta sobre aquela estante que eu usava como escrivaninha. Aí está, eu estou colocando para você, e a minha Bíblia principal de estudo, aquela que se tornou a primeira Bíblia de estudo, e ela ficava nessa mesinha aí. Depois nós tivemos que mudar e eu me desfiz dessa estante, mas eu me lembro com saudade desses estudos, e essa mesa com a escritura aí está para fotografia mesmo, porque ali iam se enchendo de papéis, ia se enchendo de papéis, de livros, de outros livros, de apostilas, onde eu procurava estudar os diversos assuntos que o Senhor me deu para ministrar. E a Bíblia ocupa exatamente essa posição que eu coloquei nessa imagem, a posição central. É claro, eu acabei de mencionar que há livros de estudos, há dicionários, enfim, há uma série de material que vai nos ajudar. Até mesmo um bom dicionário, um dicionário de português, se a pessoa teve a felicidade de fazer um curso de grego ou de hebraico, que são os principais idiomas das Escrituras, é claro que isso vai ajudar muito, lógico que sim. E havendo possibilidade, deve ser feito. Mas o material básico para o debate de qualquer assunto de teologia, que é o estudo da pessoa de Deus e daquilo que lhe diz respeito, são as Escrituras. E elas têm um padrão também de estudo, né? Mas o que nós devemos cobrar das posições escatológicas? É claro, já está respondido. A Bíblia, como nós a conhecemos, as Escrituras, a palavra de Deus, é ela que vai dizer para nós o que vale. Ontem eu assisti a um vídeo muito interessante em que uma pessoa explanou o seu posicionamento escatológico. E já quase ao fim da filmagem, ela citou 2 ou 3 versículos da Bíblia. Isso não é adequado, porque é necessário, ao citarmos as passagens bíblicas, mostrarmos aquela passagem e esclarecermos para que quem esteja lendo conosco diga, de fato, ele está interpretando o que está ali mesmo. Ele não está dando uma posição dele ou imaginando algo ou tomando algum sentido simbólico. O sentido simbólico é o terceiro e menos importante fator de uma análise bíblica. Primeiro é a análise literal, depois é uma análise de suposição, de inferência, de raciocínio, e em terceiro lugar a posição simbólica. Curiosamente, a posição simbólica tem ocupado muito debate escatológico e ela não tem esta força, não tem esta qualificação. Então devemos procurar nas Escrituras aquilo que seja sustentação, aquilo que seja alicerce, aquilo que seja viga, aquilo que seja coluna, em que possamos sustentar a escatologia como faríamos com uma casa para que ela suportasse qualquer dificuldade. E dentro das Escrituras, o que é que nós devemos fazer para alcançar um bom posicionamento escatológico? Ora, claro, em primeiríssimo lugar, buscar fazer a análise com quem já conhece, em estudos já elaborados, ou mesmo na nossa própria leitura. Nós vamos ver no segundo bloco algo sobre as Escrituras. Na nossa própria leitura, nós podemos copiar, né, a orientação daqueles capítulos que nos falaram a respeito de escatologia. Mas é claro que em estudos já feitos, nós podemos pegar essas passagens e tentar analisá-las nós mesmos, por nós mesmos. Essas passagens
são poucas nas Escrituras? Essas passagens são de difícil acesso nas Escrituras? Não, de maneira nenhuma. Mas, justamente para facilitar, já que você que está acompanhando o nosso programa certamente o está fazendo porque é um interessado em escatologia, para facilitar, eu fiz uma relação daquelas passagens que são as principais passagens escatológicas. Então, em todo vídeo que estamos fazendo, em toda transmissão que estamos fazendo, ao vivo eu faço a narrativa, mas deixo para você, em sua casa, com o tempo adequado, com a Escritura, fechar-se num quarto, dar total atenção à Escritura que você vai ler, e você irá analisar as passagens que eu menciono, tirar sua própria conclusão e classificá-las dentro das áreas de que elas falam. Porque escatologia tem 10 áreas diferentes. Pastor, que áreas são essas? A gente deve diferenciar. Definições de escatologia é uma área só. Um aspecto da escatologia, o milênio, é uma área. O anticristo é outra área. O juízo final, outra área. O tribunal de Cristo, outra área. Segunda vinda, outra área. Arrebatamento, outra área. Sociedade contemporânea, outra área. Apostasia na igreja, outra área. Despertamento na igreja, outra área. Avivamento no mundo, outra área. Então, o que a gente faz? A gente pega estas passagens que eu vou citar e vai colocando naquelas áreas que a gente preliminarmente separou. E aí, dentro daquela área, a Escritura vai nos falar qual é a posição dela. E teremos aí uma forte base para qualquer conversa escatológica. É claro, isso será melhor feito sim em conjunto. Eu lembro na minha mocidade de diversas reuniões entre os jovens, de diversas vigílias, de diversos momentos em que debatíamos esses temas. Então nós ajuntamos aquelas passagens bíblicas sobre aquele assunto e propomos um debate entre os interessados. E isso vai ser muito edificante. Mas vamos às passagens então. Eu quero colocar a figura, já uma figura para você, do Antigo Testamento, que vai trazer para nós as passagens principais do Antigo Testamento sobre escatologia. Veja aí comigo. Nós começamos em Gênesis 3,15, que é a promessa de Deus a respeito do Messias. E essa passagem, ela abre o assunto profecia dentro das Escrituras e ela abre também a profecia escatológica em particular, porque o Messias é figura fundamental, número 1, na história da humanidade e número 2, na escatologia. Depois nós temos aí passagens do livro de Isaías. O grande número, a grande ênfase do livro de Isaías é sobre o milênio. E em nenhuma dessas passagens que estão citadas ali, o milênio é citado numericamente, cronologicamente, como sendo o milênio. Mas está claro que se trata de um período do reinado do Messias. Então, Isaías é um livro clássico, se você quer estudar sobre o Messias, nessas passagens que separei, o Messias e o seu reinado. E lá, Apocalipse 20, já no Novo Testamento, vai tratar a questão como sendo um milênio. Mas Isaías descreve as características desse período. Se você quer saber, basta ler isso. Ezequiel, de 36 a 39, vai narrar a última guerra, a última não, né? Na verdade a penúltima guerra entre Israel e o adversário mortal de Israel. Nós falamos sobre esse assunto nas nossas primeiras programações, falamos sobre isso. Se você quiser assistir novamente, você vai encontrar lá os adversários de Israel descritos em Ezequiel
36 a 39. Ele trata desse assunto. Em Daniel, nós temos o capítulo 2, o 6, o 7, que é uma análise melhor do capítulo 2. Os capítulos 2 e 7 são casados, falam dos tempos antes do fim. O capítulo 9, que vai tratar sobre o Messias e o Anticristo. O capítulo 10, que vai fazer uma análise desse tema. E o capítulo 12 também, uma outra análise desse tema, sempre focando o Anticristo e o verdadeiro Messias. O livro de Daniel é fundamental para conhecer as coisas dos últimos tempos e para conhecer o confrontamento entre o Anticristo e o Messias verdadeiro. Se você quer saber deste assunto, leia estes capítulos aí de Daniel. No profeta Joel, nós vamos encontrar a manifestação do Espírito Santo nos últimos tempos. Se você pegar Joel, capítulo 2, dos versos 28 a 32, e depois você ler os capítulos 14, 15 e 16 de João, você vai ver a obra do Espírito Santo em todo o tempo da igreja e principalmente nos últimos tempos. Nós também falamos desse assunto no programa passado. Em Obadias só tem um capítulo. Eu coloquei ali 1:15, mas só tem um mesmo, é que eu gosto de classificar assim. E nesse versículo ele está falando do dia do Senhor como sendo um dia de juízo. Então, se você quer estudar sobre o dia do Senhor, o dia do juízo de nações, este versículo é importante. Miqueias 4, 3 e 4 também vai falar do Messias e do predecessor do Messias. Então, se você quer saber alguma coisa sobre o falso profeta, você vai ler Miqueias 4, 3 e depois... Perdão, eu confundi aqui com Malaquias. Miqueias 4:3 vai falar também do juízo. Perdão, retire essa última frase minha. Miqueias 4:3 vai falar do juízo. E da mesma forma, Sofonias 1:15. Então, esses três em sequência, Obadias, Miqueias e Sofonias, vão tratar do juízo. Você quer saber sobre o juízo final? Lê esses 3 versículos, lê Apocalipse capítulo 20 e você vai ter um bom embasamento para o juízo final. Malaquias, aí sim, capítulo 3, dos versos 1 a 6. Se você quer entender um pouco mais sobre o falso profeta, então você vai ler o capítulo Miqueias 3, 1, pode ler de 1 a 6, que assim você tem o contexto, e você vai ler Apocalipse 13 e Apocalipse 19, e você vai ter uma ideia bem clara sobre o verdadeiro profeta do Senhor Jesus Cristo e o falso profeta do Anticristo. Você vai ter uma verdadeira imagem do Senhor Jesus Cristo e do Anticristo que aparece no capítulo 13. E no capítulo 19 você vai encontrar a condenação do falso profeta e do Anticristo. E que detalhe interessante, o profeta prometido ao Senhor Jesus Cristo, ele vai trazer a figura de Elias. Elias fazia descer fogo do céu. Então Elias é uma figura clássica do profeta do Senhor, daquele que apresenta o Senhor. Veja, que não é coincidência. Então, Elias tem essa posição. João Batista, na primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, não fez descer fogo do céu. Apenas mencionou que ele é o que vem adiante daquele que faz descer o verdadeiro fogo do céu, que é o Espírito Santo. E esse alguém é Jesus. Mas, nos dias finais, nós vamos para o capítulo 11 de Apocalipse e vamos encontrar ali as 2 testemunhas. A partir do capítulo 11, nós vamos encontrar as 2 testemunhas. Uma das 2 testemunhas faz descer fogo do céu. E no capítulo 13, nós vamos encontrar
o falso profeta. O que acontece com o falso profeta? Ele faz descer fogo do céu, porque é preciso convencer as pessoas de que se trata do verdadeiro profeta. Então, o falso profeta, assim como os sacerdotes de Faraó, lá no capítulo, a partir do capítulo 3 de Êxodo, assim como os falsos, capítulo 4, perdão, assim como os falsos profetas de Faraó repetiam milagres apresentados por Moisés, o falso profeta precisa fazer descer fogo do céu, porque Elias fazia. Então você vê na narrativa de Apocalipse 13 que isso acontece. Ele, de alguma maneira, ilusoriamente ou de fato, vai fazer descer fogo do céu para que um grande número de pessoas pense tratar-se de um profeta verdadeiro e vai tomar o anticristo como sendo o Cristo verdadeiro. Então, esta, a base que eu acabei de dar, vai estabelecer para você quem é o verdadeiro e quem é o falso profeta, quem é o verdadeiro Messias e quem é o anticristo, o falso Messias. Temos passagem no Novo Testamento também? Claro que sim. Gostaria de passar também para você, agora colocar para você algumas passagens do Novo Testamento. Veja, ali eu coloquei Mateus 5, de 3 a 12. Você que está com a mente afiadinha aí, ou acabou de ler, ou tem a mente afiada no Novo Testamento ou em Mateus, já vai me dizer, pastor Eduardo, aí é bem-aventurança, meu filho. Você está falando de bem-aventurança, está falando de escatologia? Repare, as bem-aventuranças têm uma projeção escatológica para a vida no milênio. Pode verificar. A partir do verso 3, começa a sessão de bem-aventuranças, com bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, né? Ou os humildes de espírito. São promessas escatológicas. São promessas que valem para todas as gerações e valerão em sua total amplitude no milênio e na eternidade. Quem diria? Nas bem-aventuranças que todos nós lemos durante toda a nossa vida cristã, está uma forte mensagem de esperança escatológica para nós. Você que chora agora, você que clama por justiça agora, viverá num reinado de justiça. Você que agora profere a paz, você que agora profere o nome de Deus, você que agora é abençoador. Você há de viver um milênio em que isso, como semeadura, vai voltar como fruto na sua vida. E você vai dizer, louvado seja o nome do Senhor. A promessa que o Senhor Jesus fez num monte em Israel, perdido 2000 anos lá atrás, é uma promessa escatológica para as nossas vidas e vai se cumprir, porque todas as promessas dele se cumprem. Também Mateus 24, todo, do verso 1 ao 51, é todo o capítulo. Mateus capítulo 25 é todo também, do 1 até o 46, é todo o capítulo. Lucas 21, de 5 a 36, também se refere à pregação de Jesus para os últimos tempos. Se você quer saber sobre arrebatamento, se você quer saber sobre segunda vinda de Jesus, se você quer saber sobre o tempo do arrebatamento, se você quer saber sobre o tempo da segunda vinda, Mateus capítulos 24 e 25, Lucas capítulo 21. Se você quer saber como será a ressurreição dos justos, como vamos ser, como vai se dar essa ressurreição nossa, é o capítulo inteiro da primeira carta aos Coríntios, do verso 1 ao 57. O verso 58 é dizendo que, diante disso, desses 57 versículos, nós sejamos firmes, constantes e sempre abundantes no Senhor, sabendo que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Pelo contrário, haveremos de ressuscitar no último dia. Também, em 1 Timóteo, capítulo 4, dos versos 13 a 18, e no capítulo 5, dos versos 1 ao 11, está tratando da apostasia da igreja e da dificuldade dos últimos tempos. Falamos disso, se não me engano, no segundo programa. Pastor Eduardo, eu gostaria de
conhecer melhor. Veja o nosso programa, leia essas passagens para saber como estará a igreja em boa parte no último tempo. Segunda a carta a Timóteo, não, eu pulei, né? Perdão, eu pulei ali, porque eu estou sem os óculos. Então entenda aí, Timóteo é Timóteo 4, de 1 a 5, que vai falar disso, da apostasia da igreja. Perdão, Timóteo 4, de 1 a 5. Timóteo 4, de 1 a 5. Eu vou colocar meu óculos, porque senão eu não vou te ajudar e você vai dizer, Pastor Eduardo, você está dizendo tudo ao contrário. Vou voltar então a essa parte do programa. Corta aí, dá um take aí. Voltamos para 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18 e 5, de 1 a 11. Essas passagens se referem exclusivamente ao arrebatamento e ao nosso encontro com Cristo, a vinda de Cristo. Então, se você já leu Mateus 24 para saber disso, Lucas 21, vai ler também 1 Tessalonicenses capítulo 4 e capítulo 5, e eles vão dizer tudo ou muita coisa, o básico, sobre a segunda vinda de Cristo e o arrebatamento. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos de 1 a 12. Esse texto é um dos mais disputados da Bíblia. Nós vamos ver ainda num programa mais à frente o debate entre pré-tribulacionista, mid-tribulacionista e pós-tribulacionista. Pois bem, esse texto, 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 12, ele é um dos mais disputados. 2 Tessalonicenses e Mateus 24. São os dois textos mais disputados do Novo Testamento, tirando o Apocalipse. Porque Apocalipse ganha de todos, é claro, mas é um livro com muita simbologia. Dos textos mais literais, esses dois são os mais disputados nas Escrituras. Por quê? Eles falam do arrebatamento, da segunda vinda e do anticristo. Então são 3 assuntos casados. É muito importante que você o leia e que você o entenda bem. Uma recomendação que te faço na leitura de 2 Tessalonicenses 2. Não tire 2 versículos do meio do texto. Ah, eu entendi, quer dizer isso aqui, como muita gente faz. O que vai acontecer é isso aqui. Isso aqui o quê? Aí ele tirou 2 versículos. Aí você se pergunta, querido, nessa passagem tem 12 versículos. Os outros 10 contrariam isso que você está dizendo baseado nesses 2. Então, a interpretação bíblica, especialmente escatológica, só vale se nós tivermos respaldo do contexto. Agora sim, 1 Timóteo 4, de 1 a 5, vai tratar da igreja no último tempo. Boa parte da apostasia da igreja, que vai ser muito preocupante, está sendo muito preocupante. Irmãos, eu ultrapassei 120 postagens com coisas engraçadas, heresias, apostasias, blasfêmias, xingamentos, palavrões, mensagens chulas, mensagens materialistas sendo ditas no púlpito de igrejas. O que para mim é pior de tudo é que as pessoas assistem passivamente, não se levantam dali e vão embora para nunca mais voltar naquele lugar. Porque se eu ouvisse palavrões, expressões chulas de um pastor principal de uma igreja, eu não voltaria ali. Porque o lugar de ministrar a palavra do Senhor não é lugar para estas coisas. Né? Ah, foi um esquecimento. Não me importa. A boca diz aquilo de que o coração está cheio. Né? E nós temos visto que Paulo previu isso, que haveria muita carnalidade dentro da igreja, de muita igreja local. Mas, graças a Deus, muitas outras não. 2 Timóteo 3, de 1 a 5, vai tratar de como está o mundo no período do fim. Se você quiser analisar o mundo no período do fim, leia essa passagem. 2 Pedro 3, de 1 a 18, casa com o posicionamento correto da igreja no último tempo. Qual é o posicionamento correto e qual é o posicionamento do mundo em relação à igreja. Então, se você quer aprender um pouco mais sobre como estará o mundo e a igreja no último tempo, são essas 3 passagens seguidas.
1 Timóteo 4, 2 Timóteo 3, 2 de Pedro 3. E, ao final, o livro de Apocalipse, que é um livro simbólico com muita passagem literal. Nós devemos separar as duas coisas. No livro de Apocalipse isso é muito difícil, mas não é impossível. E é um livro que vai trazer a orientação fundamental da seguinte maneira. Apocalipse até o capítulo 3, trata da apresentação de Jesus à igreja e a apresentação da igreja. Apocalipse nos capítulos 1 até 3. O capítulo 4 é uma amostragem de uma reunião celestial. Capítulo 4, dando enfoque na pessoa de Deus e no trono. O capítulo 5 gira a câmera um pouco para o lado e nos apresenta o Cordeiro. E o louvor que é prestado, o louvor congregacional, que é prestado ao que está assentado no trono, a deidade, o Deus Pai, e o Cordeiro que está ali à destra do Deus Pai, e o Espírito Santo que está ali também no trono, é representado ali com a figura dos 7 Espíritos. O número 7 aí simbolizando a totalidade, a plenitude da pessoa do Espírito Santo e da sua atuação. Então o capítulo 5 vai até aí. Então João até o capítulo 3 tem uma visão da terra. No capítulo 4 ele é levado a uma visão celestial. Capítulo 5 a continuidade da visão celestial. E capítulo 6 em diante ele vai contar o que vai acontecer na terra enquanto está havendo esse culto celestial. Do capítulo 6 até o capítulo 19, ele vai narrar isso. Costuma-se pensar em teologia, muitos teólogos pensam que os capítulos 6 a 19 de Apocalipse estão falando da última semana do mundo, os últimos 7 anos de governo do anticristo, ou de metade deles, ou de 2 metades deles. Então, o livro do Apocalipse deve ser lido em comparação com as passagens de Daniel. Amém? Então, o que nós separamos é isto. Pastor Eduardo, quanto tempo essas passaginhas que você colocou aí vão ocupar a minha querida leitura? Vão ocupar alguns anos, se você estiver muito interessado. E vão ocupar, no mínimo, alguns meses, se você quer pelo menos ter algum conhecimento. Porque essas passagens devem ser lidas com muita lentidão. Não vale a pena lê-las rapidamente. São passagens em que cada palavra é fundamental. Cada palavra. Às vezes, uma palavra modifica todo o sentido do versículo. E eu até diria assim, as passagens se complicam mais porque no original hebraico e no original grego, elas têm um entendimento mais aprofundado do que está na nossa versão em português. Não era possível traduzir com toda a profundidade do que estava no grego. Então eu tenho visto análise, por exemplo, escatológica, vi agora esta semana, uma análise escatológica, ela ia muito bem, mas de repente o autor fez uma análise em Mateus 24, comparando o aparecimento de um verbo, que está traduzido no nosso português como o mesmo verso em 3 passagens, mas no original grego não é o mesmo verbo. Então isso altera todo o entendimento, porque embora tenha sido traduzido para o português como o mesmo verbo, mas ele não é, ele tem outro significado. Então, para você ter um aprofundamento em escatologia, é muito recomendável. Existem cursos muito bons. Eu tenho amigos pastores que são professores de grego. Acho que eu até vou fazer parte da turma, porque eu tenho um pequeníssimo conhecimento autodidata de leitura de dicionários, leitura, né, meio que aos empurrões do Novo Testamento em grego que nós adquirimos, né, o grego interbíblico, um Novo Testamento interbíblico, mas o fundamental, e eu
estou pensando seriamente, nunca é tarde, de fazer um estudo de grego para entender ainda um pouco melhor as passagens escatológicas. Mas vamos ficar por aqui, vamos dar fim a esse primeiro bloco, porque no segundo bloco nós ainda vamos falar alguma coisa que te prepara para o estudo escatológico. Então, fique firme aí, aproveite esse louvor que nós vamos colocar em seguida e até daqui a pouquinho. Prevaleceu, graça a todos deu. Seu princípio e valor é o melhor para mim. Seu amor me alcançou, perdoado estou. Seu princípio e valor é o melhor para mim. Já não vivo mais eu.
queridos, estamos de volta depois desse louvor que eu amo. Ele começa a tocar aqui e eu já vou falando aqui com a Ângela, nossa diretora, com o Paulo, nosso técnico, e eu já vou dizendo para eles, ó, o meu louvor aí. Porque ele fala de princípio e valor, que é o que o pastor Joel, orientado pelo Espírito Santo, trouxe como ensinamento para o ano inteiro, para nós. Estamos estudando valores cristãos, e ele casa isso com firme estar na promessa de novos céus e nova terra. Então o Espírito Santo me move grandemente quando esses ministros começam a ministrar, e também eu sinto a unção na vida deles. Como toda a minha vida fui acompanhado, ou acompanhei ministérios de louvor que falaram poderosamente às igrejas de onde participei, todos eles, desde o início da minha vida cristã, sempre estive em igreja com ministérios de louvor fortíssimos, e esse ministério de louvor do Mandaqui realmente tem uma unção especial do Senhor, e esse louvor é muito poderoso. Mas nós vamos voltar agora à análise, e nós temos comentário e pergunta por ler. E como o fato de eu estar sem óculos já me prejudicou na análise, então eu vou colocar meu óculos agora e nós vamos ler o que nós temos. A diaconisa Cristina Reis nos diz, o senhor irá falar hoje sobre os sinais da atualidade? Nós falamos no segundo programa, se não me engano, primeiro ou segundo programa, mas nós vamos voltar a tocar nesse assunto. Nós vamos fazer um casamento de assuntos para repassagem. Então nós vamos repassar, vamos analisar o que já dissemos e vamos falar mais coisas sobre diversos assuntos. Então o nome desse programa vai ser Repassagem e nós vamos fazer, tá bom? Com certeza vamos falar algo que tem muita coisa nessa sociedade da atualidade. Temos, parece que mais uma pergunta. Ângela. Sobre as cartas paulinas. O pastor Ricardo tem uma pergunta sobre cartas paulinas. Aliás, enquanto nós não colocamos, vamos colocar, quero dizer a você que amanhã tem programa dessa dupla de pastores que tem o que falar. E eu, apesar do compromisso que eu tenho nas terças pela manhã, com o meu filho, com o curso do meu filho, mas arrumei um jeito na terça-feira passada e pretendo amanhã de novo estar ligado 10 horas da manhã, pastor Vanderlei, pastor Ricardo, manhã manda aqui, olha lá, falando francamente, crise de identidade cristã. Você realmente sabe quem é em Cristo? Pensa se você pode perder esse assunto. Então amanhã, 10 da manhã, é sempre muito bom lembrar, porque eu sou uma dessas pessoas. Se eu não sou sempre avisado, o número de atividades acaba me distraindo. Não se distraia, não perca esse programa amanhã. E nós vamos ler aí uma pergunta do pastor Ricardo Andrade. Pastor, das cartas paulinas, a carta aos Tessalonicenses é a que contém mais conteúdo escatológico. E por que esse enfoque nessa igreja? Bom, as cartas de Paulo, elas têm sempre conteúdo escatológico de uma forma indireta ou direta, de uma forma simbólica ou literal. Por exemplo, na carta aos Romanos, o capítulo 1, ele vai apresentar um trecho que se refere à sociedade do tempo de Paulo. Mas se você se permite tirar aquele texto dali e compará-lo lado a lado com a sociedade de hoje, você pensa, para quem Paulo escreveu? Foi para os romanos ou é para a sociedade atual, que endeusa o homem, que endeusa o antropocentrismo, né? que cultua, o antropocentrismo e que sofre consequências disso. E quais são as consequências? Leia a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, e você vai ver isso. Então ele escreve alguma coisa sempre nas suas cartas com teor escatológico. Mas na carta aos Tessalonicenses, esse material é comparativamente maior, porque a carta aos Tessalonicenses, as duas cartas,
tem 5 e 3 capítulos, 5 na primeira e 3 na segunda, 8 capítulos. Então, em 8 capítulos, ele faz 2 abordagens que são fundamentais ao assunto escatológico. Principalmente na primeira carta, capítulo 4, a partir dos versos 16, de 15 a 18, você pode ler. Ali, Paulo vai falar pela única vez, aparece pela única vez o termo arrebatado em sentido escatológico, porque esta palavra era uma palavra comum das comunidades cristãs e do próprio grego koiné. Mas, no sentido escatológico, a única vez que aparece, no sentido literal, é em 1 Tessalonicenses 4,16. Só vai aparecer outra vez, simbolicamente, lá em Apocalipse. Então, essa carta, essa igreja é para quem Paulo mais falou. Se for ver o conteúdo das cartas, o número de capítulos, porque na carta aos Coríntios ele fala bem mais, ele fala 57 versículos. Mas esses 57 versículos são um esclarecimento amplo sobre a ressurreição. Em que corpo, quando, por que vamos ressuscitar, como será a nossa ressurreição, qual é a diferenciação entre esse corpo e o corpo futuro. Ele vai tratar desse assunto. Já nas 2 cartas aos Tessalonicenses, ele aborda o assunto de uma maneira geral, ele não dá explicação sobre como vai ser, mas ele faz a importante declaração que tem sido um ponto de debate radical, fundamental, na questão pré-mídia ou pós-tribulação. Lendo os 2 trechos de Paulo, você acaba, a priori, por eliminar uma dessas posições, pelo pouco que eu compreendo desse assunto. É minha opinião, eu peço perdão, até se você analisar e entender de outra forma. Por que ele escreveu aos Tessalonicenses? Não há uma razão, não há uma explicação direta. Não há, como Paulo vai dizer aos Coríntios no capítulo 7, vocês me perguntaram das questões sexuais, das questões de casamento, então eu estou aqui respondendo para vocês. Não há. Não há como no capítulo 4 de Paulo, da carta aos Filipenses. Olha, vocês falaram numa oferta para mim, deixa eu explicar para vocês como é que eu estou em relação às ofertas. Então ele sempre dá uma explicação de por que está escrevendo aquele assunto. Nas citações que ele faz aos Tessalonicenses, ele não é abordado sobre uma pergunta direta. Mas é interessante que na primeira carta, no capítulo 4, a partir do verso 13, ele diz assim: quanto à ressurreição dos mortos, eu não quero que vocês fiquem numa condição de ignorar, para que vocês não sejam como as pessoas não cristãs que ficam tristes com a perda de familiares e não têm consolo adequado. Então, nos parece, quando lemos, que Paulo ficou sabendo que a igreja tinha alguma tristeza na primeira carta. E aí ele quer consolá-los com essa poderosa mensagem. Já na segunda carta, aí ele vai dizer que algumas pessoas na igreja estavam dizendo, olha, a ressurreição em Cristo já se deu. Se vocês estão esperando, vocês estão perdendo seu tempo. Então Paulo vai explicar que não se deu a ressurreição, não se deu o arrebatamento de que ele tinha falado na primeira carta e vai explicar em que condições acontece. E graças a Deus que alguém começou a dizer essa heresia, porque isso forçou Paulo a arriscar, fazer um X na heresia. E esse trecho pequenino de 12 versos tem sido uma pérola para o estudo do arrebatamento e da vinda de Cristo. Então é fundamental que você leia. Eu penso que você risca um posicionamento quanto ao arrebatamento, você risca um posicionamento com a leitura adequada desse texto. Temos mais alguma pergunta?
temos o Eduardo Soga. Eu estava sentindo falta do Eduardo Soga e da diaconisa Cristina. E agora eles voltaram com tudo. Glória a Deus. Grande abraço, Eduardo. Tive o prazer de cumprimentá-lo num culto aí. É um servo de Deus. Pastor, com relação a textos como o de Mateus 24:36, você concorda que o pré-tribulacionismo é o que faz mais sentido? Olha ele me botando na parede sem ter chegado ainda o programa. Pois é o único em que não conseguimos saber dia e hora. E no pós é possível descobrir pelo menos o dia. Enoque é um tipo da igreja arrebatada? Então são duas perguntas. E eu tenho apenas 7 minutos para responder. Veja que situação esse querido cristão está me colocando. Mas vamos lá. Vamos por partes. Primeiro, Mateus 24:36 e o célebre versículo. Daquele dia e hora, ninguém sabe. O que é que eu falei sobre leitura? Por favor, pode até voltar para mim. O que é que eu falei sobre a leitura ser muito lenta nas passagens escatológicas? Olha, se você quer um estudo sobre qualquer estudo na Bíblia, você já deve ler lento. Mas escatologia, vamos que seja a velocidade de um carro. Você está proibido de passar de 10 km por hora. Porque é a velocidade em que alguém andando te acompanha. Andando rápido te acompanha, ou correndo te acompanha. Não pode ultrapassar de 10 por hora, senão você perde uma palavra. Perdendo uma palavra, perdeu a interpretação. Interpretou equivocadamente. Veja, Jesus está falando nesse versículo, eu não quero ser enfático, não quero aprofundar, quero apenas jorrar um pouco de entendimento. Jesus está falando que do dia e da hora ninguém sabe. Ou seja, ele está dizendo que ainda que alguém soubesse o dia e não sabe, não saberia em qual das 24 horas isso aconteceria. E dentro da hora nós temos minuto, e dentro do minuto nós temos o segundo. Se você continuar lendo essa passagem, se você ler a íntegra, você vai ver que Jesus se refere a essa vinda como um relâmpago e como um piscar de olhos. Então, o que é o relâmpago e o que é o piscar de olhos? É que está traduzido como um abrir e fechar de olhos. Abrir e fechar de olhos, que está em algumas versões, é como você faz de propósito. Eu vou fazer com os olhos, é isto. Isto é abrir e fechar de olhos. Vou reproduzir na mão. Piscar não é abrir e fechar de olhos porque ele é involuntário. É o número de piscadas que eu involuntariamente dou para lubrificar os meus olhos ou proteger de algum invasor externo. Não dá para eu imitar aqui, porque eu fazer com a mão seria racional. Eu não consigo esse tempo. É eu pegar esse tempo aqui e dividir por 1000. Jesus diz que a sua vinda será num piscar de olhos. Então, ainda que eu soubesse o dia, eu não sei a hora, não sei o minuto, não sei o piscar dos olhos. Serei pego de surpresa de uma forma ou de outra. Mas Jesus está falando sobre o dia. Está bem, se eu sei que estou na tribulação, eu sei então que com 3 anos e meio, Jesus voltaria. Então basta eu contar 3 anos e meio. Aí eu pergunto a quem está conosco acompanhando, quando é que começou o reinado do anticristo? Começou quando ele fez um discurso oficial? Começou quando ele tomou a primeira providência? Quando começou? Se eu não sei quando começou, como é que eu vou contar 3 anos e meio? Ou como é que eu vou contar 7? Mas ele foi apresentado politicamente no dia 8 de fevereiro, então comecei a contar 3 anos dali. Mas antes dele ser contado, ele já tinha sido aceito? Ou ele já tinha tido vitória sobre outros 3 reis? Quando foi essa vitória? Que fato marcou essa vitória? Porque é quando ele é apresentado ou é quando ele ganha de 3 reis? Enfim, não dá para dizer como se pensa
o dia exato que ele começou. Então, eu não sei que dia dá 3 anos e meio. E não sei também que dia dá 7. E eu não estou defendendo a posição mid ou pós. Estou só dizendo que é muito simplista eu dizer que sei quando dá 3 anos e meio do anticristo. Não sei. Quando dá 7? Não sei. Ok? Então, mas é um argumento dos pré-tribulacionistas. Olha, de fato, ninguém pode saber quando Jesus vem. É em algum dia antes do aparecimento do anticristo. É algum dia antes, não sei. De fato, se a gente for defender por não saber mesmo, por estar viajando na maionese, como se diz, por estar com a cabeça no espaço, o pré-tribulacionismo é o que menos sabe mesmo. Mas eu não posso dizer com isso que mid-tribulacionismo ou pós-tribulacionismo alguém saiba. Não se esqueça, Jesus está falando do dia e da hora, não está falando da semana, do mês, do ano, está falando do dia e da hora. Um segundo argumento é, Jesus não quer fazer pegadinha. Ele não quer pegar a gente de surpresa. Ele não está se escondendo para aparecer de surpresa e dizer, haha, peguei. Não. Ele quer que nós estejamos bem atentos o tempo inteiro. Então, a vinda dele de maneira fulminante, como um ladrão, como um relâmpago, num piscar de olhos, não é para lançar pessoas no inferno. Não, não é. É um fato que está determinado por acontecer assim. E tanto ele não quer pegar pessoas de surpresa, cristãos de surpresa, que ele os avisa. Vivam a vida inteira assim. Sabe por quê? Porque a morte é a primeira vinda de Jesus. E quantas pessoas morrem de surpresa num acidente automobilístico, numa explosão, que foi num piscar de olhos? Então, não nos enganemos. Jesus não quer que estejamos atentos à vinda dele para dizer, a qualquer momento ele vem, então eu vou ficar bonzinho. Não, ele quer que nós tenhamos uma vida de santidade desde que nos entregamos a ele, até o tempo que ele nos permita estar na terra ou vir nos buscar. Amém? Então, por hoje, nós fechamos essa questão, estamos abertos a mais perguntas, mas fechamos essa questão quanto à base das Escrituras. Quais textos das Escrituras, a princípio, nos preparam melhor para o estudo escatológico? Eu procurei dar os capítulos, os versículos e o que é que eles trazem em primeiro lugar. Pastor Eduardo, isso fechou tudo que há nas Escrituras? De maneira nenhuma. Me livre dessa heresia. Não, eu sou só o pastor Eduardo. Quem escreveu as Escrituras foi o Espírito Santo. Há muito mais em Isaías, há muito mais em Ezequiel. A passagem de Ezequiel 47, as águas purificadoras, é um termo escatológico. A passagem de Ezequiel, capítulo 9, versos de 1 a 8, eu não coloquei aí na relação, o Espírito Santo está me dando agora. É escatológico. Acontecimentos da vida de Daniel, fora dos capítulos que eu dei, é escatológico também. A presença dos amigos de Daniel, capítulo 3 do livro de Daniel, não foi citado aí, se você ver lá a relação, não foi citado, mas os amigos de Daniel, dentro da fornalha de fogo, sendo protegidos de ser queimado, é uma argumentação forte daqueles que são tribulacionistas ou pós-tribulacionistas, porque eles não foram tirados da terra, eles foram guardados dentro da tribulação do fogo. Então, há muito mais passagens, mas eu dei algumas que vão nos dar trabalho agora de abril até dezembro, e já não está bom? Então, muito obrigado a você pela sua companhia. Nós queremos ver se há pessoas conosco participando, graças a Deus, sempre tem havido os nossos amigos que estão acompanhando a conversa teológica, e eu quero agora citá-los. Capelão Marcelo Camia, ele já acostumou com eu o chamando de capitão, né? O anjo da igreja lá de Vila Albertina, o pastor
líder da igreja em Vila Albertina. Ele, também a liderança dele, o pastor Paulo Lima, um grande abraço ao pastor, a sua esposa, a pastora Betânia, ao capelão Marcelo, com a sua esposa, a Nathalie também, um grande abraço a vocês. A nossa querida irmã Joelma Andrade, nossa amiga, minha e da Helena, a Cláudia Santos, que falou comigo agora na aula desta quarta-feira passada. O pastor Eduardo, a Cláudia Santos sou eu. Aí eu fiquei com aquela expressão, né, de maracujá, bem murchinho. Mas, Cláudia, agora eu sei quem é quem. Um grande abraço, minha querida. Diaconisa Cristina Lizar Reis, que está conosco, também sempre participa. Nossa querida Helena Conceição, minha esposa querida, minha teóloga principal. O Eduardo Soga, que está sempre conosco. Grande abraço a todos vocês. Irmão Vicente Antunes, batendo recordes, sempre conosco, esse homem de Deus. Grande abraço. Osana Dionísio, um grande abraço a você. Outro dia desse, se não me engano, foi ela que me pediu a localização, a indicação do programa, onde localizar o programa. Grande abraço. Simone Oliveira, nossa amiga do IBBC, e que tem um programa bom demais, que é Venda o Seu Peixe. É isso? É um grande programa. Se Deus quiser, uma hora dessa estarei nesse programa aí, numa sexta-feira, se não me engano. Está próxima essa sexta-feira de estar com a Simone. Vai ser um prazer. Missionário Sidney Carneiro. Grande abraço, missionário. Deus abençoe grandemente o teu ministério. Joel Augusto Alves, um grande abraço, irmão Joel. Carlos Bess, é assim que se lê, né? Carlos, depois eu vou te pedir de novo uma explicação sobre esse Bess aí, mas olha, é bom, é internacional. Grande abraço, Carlos, um servo de Deus, usado por Deus no evangelismo. Pastor Vanderlei Medeiros, que eu tenho uma grande admiração e sou um humilde discípulo, um grande pregador da palavra, um pastor abençoado. Pastor Ricardo Andrade, que esteve conosco também, uma bênção. Pastor Ricardo, a ministração desse domingo, meu Deus do céu, muito boa, excelente, como sempre tem sido, maravilhoso. Deus continue te usando grandemente, Pastor Ricardo. Irmã Heloísa Sanches, da OBPC em Marília, grande abraço à irmã, aos líderes, ao pastor, sua esposa, todos na igreja aí em Marília. A minha querida cunhada, Maria Silva, do Conde, na Paraíba. Lembro com saudade de a gente chegando lá e fazendo uns estudos na sala de jantar dela. E eu tenho saudade de coisas como essa. Ela, o esposo dela é um excelente professor de escola dominical, um pregador da palavra de Deus. Também meu cunhado Gil, pastor Gilberto, está com uma igreja lá, graças a Deus, a todo vapor, na cidade do Conde. Um grande abraço a todos vocês. Diaconisa Bel, um grande abraço a vocês. Pastor Otávio Couto, da Assembleia de Deus do Belém, no Pará. Morei de 73 a 75 nessa cidade. Tenho recordações maravilhosas de jogar bola na chuva, terra muito abençoada, cidade muito linda, e eu tenho grande saudade. Um grande abraço, pastor, e a comunidade que o pastor dirige. E o irmão Ricardo Flávio, um grande abraço. Que Deus abençoe grandemente a todos vocês. Muito obrigado por estarem abençoando a minha vida. E eu peço sempre que vocês estejam orando para que eu melhore, porque nós começamos uma programação maior que a nossa capacitação, mas temos procurado conduzir na orientação do Espírito Santo, procurando ao máximo possível nos manter dentro da palavra, às vezes dizendo até coisas mais óbvias, mas com medo de avançar algum passo que saia da demarcação das Escrituras, o que não é bom para ninguém. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que a luz do Senhor resplandeça na nossa vida, que o Senhor nos dê da sua paz. Para você uma ótima tarde, a graça e a paz do Senhor Jesus, e até lá.